Olhe para este campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Não parece haver nada de estranho, certo? Mas você não poderia estar mais enganado. Esta árvore que parece morta, na verdade é uma árvore falsa. É uma réplica exata de uma árvore que já estava lá antes. Essas árvores falsas foram colocadas pelos britânicos na terra de ninguém. Dezenas desses, ao longo do conflito, foram instalados, enganando completamente os sentinelas alemães. Mas como eles faziam essas árvores? Qual era a função deles e como essas árvores conseguiram mudar todo o curso da guerra? Neste vídeo, vamos falar sobre a história das árvores de camuflagem britânicas, a Primeira Guerra Mundial e como elas foram cruciais para vencer essa guerra. Então fique à vontade e seja bem-vindo ao Clube das Armas. Sun Tzu dizia em A Arte da Guerra que a arte da guerra se baseava no engano. E os britânicos realmente conheciam esse conceito. O exército britânico tinha um grande grupo de engenheiros reais destinados especificamente a criar engenhocas para enganar o inimigo. Essa seção do exército se chamava Special Works Park. Eles criaram uma série de artefatos para enganar o inimigo, desde cabeças realistas para que os atiradores de elite atacassem, até compartimentos em supostos cavalos mortos. Eles projetaram enormes redes para ocultar a artilharia e pintaram redes ferroviárias falsas nas paredes, para que essas paredes fossem bombardeadas e assim fazer com que o inimigo gastasse munição. Essas unidades eram formadas por pessoas com conhecimentos artísticos, cenógrafos, pintores e escultores, assim como carpinteiros e trabalhadores do metal. Todas essas profissões eram comumente procuradas para fazer parte desse grupo para jamais, que deveria louvor, A-P-P-R-E-A-D-O-R, as histórias metafóricas a X, V e X, e aos atiradores de elite. Os britânicos precisavam de algo para observar o inimigo das alturas sem serem vistos, e esse homem encontrou a solução para esse problema. Ele era Solomon Jet Solomon. Nosso protagonista de hoje era um pintor renomado na Inglaterra. Em 1914, ele foi selecionado para estudar a inovadora camuflagem francesa. Na linha de frente, ele virou tenente temporário e foi enviado às trincheiras francesas. Em poucos meses, Solomon aprendeu a fazer camuflagem e a criar árvores camufladas inspirado nos designs franceses. Mas o que eram essas árvores? Na terra de ninguém, na maioria, as árvores eram destruídas pela artilharia, mas as maiores ficavam ocas ou moribundas. Elas estavam lá e ninguém lhes dava atenção. Por isso eram perfeitas para camuflar qualquer tipo de esconderijo. O plano de Salomão era simples. Um artista soldado avançaria à noite, oculto até a árvore-alvo. Durante a noite, ele desenhava a silhueta da árvore e, ao amanhecer, dava os toques finais graças à luz do sol. Ao sair, ele desenhava da forma mais realista possível. O trabalho era extremamente perigoso. Atiradores de elite e sentinelas vigiavam a linha de frente à noite. Por isso, muitos soldados não retornavam dessas travessias. Depois de desenhar, o esboço era enviado para a retaguarda, onde engenheiros e artistas do Special Works Park faziam uma maquete idêntica à árvore. Eles usavam um cilindro de aço por dentro e depois cobriam o cilindro com materiais naturais para dar forma e aparência natural. As árvores finalizadas pareciam obras de arte, tão idênticas às originais, que era difícil saber se eram falsas. A instalação das árvores era, como esperado, a parte mais difícil, era previsível. À meia-noite, a artilharia lançava um ataque maciço para mascarar o barulho e os soldados avançando. Com um enorme tronco nos ombros, cortava-se a árvore-alvo e depois ela era substituída pela árvore de camuflagem. Quando a instalação era concluída, o fogo de artilharia cessava e os soldados voltavam para suas trincheiras. A criação da árvore precisava substituir uma já existente, pois os observadores inimigos passavam semanas observando o mesmo terreno árido. Se uma árvore surgisse do nada na paisagem, seria bem suspeito. Esta pintura que você vê foi feita por Salomão. É da primeira árvore instalada na guerra.
na madrugada de 22 de março de Paris, 1916. Mostra bem a instalação, com muita escuridão e vários homens na terra de ninguém. A árvore podia permanecer meses ou anos se não fosse destruída. Foram instalados 45 desses e apenas 6 foram destruídos pela artilharia. Dentro deles, podia haver um periscópio onde o observador podia ver perfeitamente os movimentos do inimigo por causa da altura. Também podiam simplesmente ficar dentro observando por pequenas fendas. Podiam ter armas, então também podiam se defender caso os inimigos se aproximassem demais da árvore. Vários casos serviram de abrigo para atiradores de elite. De lá, eles tinham uma visão perfeita da trincheira inimiga. Também podiam ter cabos telefônicos para se comunicar e dentro, os soldados podiam passar dias inteiros, mas obviamente de forma desconfortável. O sucesso é questionável. Fazer essas árvores era um trabalho trabalhoso e caro, exigindo vários homens para serem fabricadas e instaladas. Elas ficavam inúteis quando o território era conquistado ou perdido, então só podiam ser usadas em áreas tranquilas da linha de frente, devido ao alto risco de chegar e estar dentro desses cilindros. Eram usados apenas quando era necessário e era a única forma de atacar ou observar o inimigo. A árvore de camuflagem pode não ter tido o sucesso que esperavam, mas o Special Works Park teve um grande sucesso. Durante o conflito, centenas de mulheres civis trabalhavam na França para criar todos os grandes projetos destinados a camuflar os soldados aliados ou enganar o inimigo. Solomon, depois da criação dessas árvores, teve muitos problemas criativos e divergências com os outros oficiais do Special Works Park. Ele foi enviado para a Inglaterra em 1916 para trabalhar em um camuflado para os tanques. Solomon chegaria à conclusão de que os tanques eram impossíveis de camuflar com tinta e que deveriam ser camuflados com redes. Desde então, ele ficaria obcecado com as redes e o desenvolvimento delas para anular os aviões de reconhecimento fotográfico. Ele passou anos desenvolvendo redes de camuflagem cada vez melhores, mas o exército inglês não deu muita importância a esse tipo de camuflagem até as fases finais do conflito. 1920, Solomon escreveria um livro chamado Camuflagem Tática, onde afirmava que os alemães escondiam seus grandes exércitos sob redes enormes, de quilômetros de extensão. Isso virou motivo de chacota para a comunidade científica britânica. E ele passaria seus últimos dias ensinando a arte da camuflagem em uma escola que fundou em Hyde Park, Londres. Sua criação, a árvore de camuflagem, embora tenha tido pouca utilidade, foi sem dúvida uma das invenções mais características do conflito. Demonstra a criatividade do exército britânico ao enfrentar seus inimigos. Solomon, sem dúvida, foi um grande homem. Se você se interessou por este vídeo, talvez queira saber por que o exército aliado usou dirigíveis no dia de muito obrigado por assistir a este vídeo e adeus.